Eu quero saudar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por mais essa oportunidade, né? Glória a Deus. Estou fazendo esse vídeo aqui, meus queridos, como um vídeo onde a gente vai tratar de um assunto à parte dos outros assuntos que a gente vem tratando no grupo. Mas que algumas vezes a gente vai tratar de alguns assuntos polêmicos, alguns assuntos que estão sendo muito discutidos na internet. A gente vai fazer algumas abordagens, claro, com muita responsabilidade sobre isso. Eu estou um pouco ausente do meu canal, né? Eu acho que o último vídeo já faz umas 2 semanas que eu postei. Eu queria sempre postar, toda semana postar um vídeo, que a gente está numa série de vídeos sobre a decadência da igreja cristã. Já temos um vídeo pronto, preparado, para falar, para tratar desse assunto. Vamos tratar nós vamos tratar da música evangélica. Não é? O quanto a música evangélica também tem responsabilidade em cima dessa decadência. Vamos falar da música evangélica brasileira, a música evangélica do passado, o movimento gospel nos dias de hoje, não é? E eu preciso fazer as edições desse vídeo com muita calma e com muito cuidado. Não é? Meu filho Gabriel, é ele que faz as edições para mim dos meus vídeos, mas ele está viajando, ele só vai voltar daqui umas 2 semanas e eu gosto de fazer um vídeo com muita responsabilidade do que eu estou falando, para não agredir, para não polemizar o assunto de maneira nenhuma. Mas tudo tem que ser feito com muita responsabilidade e com muito critério. Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito palpitante quando vai chegando a época do Natal. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Nós vamos falar sobre a árvore de Natal. Não é? Isso aí é idolatria, isso daí é um artefato idolátrico. Bom, nós vamos saber, nós vamos tratar, né? Não vamos tentar fazer um vídeo um pouco curto para ser bem instrutivo. Se é pecado o cristão ter uma árvore de Natal em casa ou não é. Bom, vamos filosofar sobre este assunto. E eu gostaria de ler um texto do livro de Deuteronômio, que é a primeira referência na Bíblia a árvores como instrumento, olha só, como instrumento, como símbolo de idolatria. Nós vamos ver falando sobre a árvore ser utilizada como se fosse uma divindade para ser adorada. Eu vou usar aqui a versão da BKJ, tá certo? Eu gosto muito dessa versão, que está escrito aqui em Deuteronômio capítulo 16, versículo 21, versículo 21 e 22, que diz assim: Não plantarás um bosque de árvores perto do altar do Senhor teu Deus, que fizeste para ti. É o versículo 22. Tampouco erigirás qualquer imagem que o Senhor teu Deus odeia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, a adoração a árvores era muito comum naquele período, em toda a Mesopotâmia. Toda a Mesopotâmia. Entre o povo semítico nem se fala. E isso é uma idolatria que ela já começou a ser identificada no século XV a.C. A árvore era usada como objeto idolátrico. E no livro de Deuteronômio tem uma referência sobre isso. Faz a primeira referência, Moisés, orientando o povo a respeito disso, porque isso era uma prática muito comum. Não era uma prática muito comum que existia em toda a Mesopotâmia. Envolviam todos os povos. Mas para frente nós vamos ver que Israel não se exime dessa idolatria, ao contrário. Então, século XV antes de Cristo, Moisés dando as instruções finais ao povo que ia entrar na terra prometida, ele faz menção a esse tipo de idolatria. Mas que ídolo é esse? Que era simbolizado por uma árvore. Né? Irmãos, se nós formos entrar dentro da história arqueológica, principalmente, nós vamos encontrar muita coisa. Vocês podem pesquisar na internet, que vocês vão encontrar assim, muitas informações
super interessante que vai subsidiar, não é? Principalmente quando está chegando o período de Natal, onde vai surgir as polêmicas e as controvérsias. Então, você pesquisar a respeito disso vai ser até bom, que até mesmo na escola bíblica dominical você pode abrir um adendo da escola e falar a respeito desse assunto. Então, as pesquisas vão subsidiar todas as informações do seu conhecimento. Não é a divindade que era utilizada na representação dessas árvores era a Será. Essa divindade era cultuada em toda a Mesopotâmia e muito entre o povo semítico. Entre o povo semítico. Era uma divindade que tinha um conceito, naquela época, enorme. Existe arqueólogos que encontraram objetos daquele período, cerâmica, vasos, com a representação de Asterate e Javé, o deus dos hebreus. Naquela época, Asterate era como se fosse a esposa, como se fosse uma amante, uma consorte de Javé. Ela era muito relacionada a Javé. Ela é relacionada com Astarote, a rainha dos céus. A Será era tratada como a rainha dos céus. E um dos principais símbolos que a caracterizam é justamente a árvore. Por incrível que pareça, né? Os bosques, que a Bíblia fala sobre os bosques, sobre árvores, é uma referência a ela. A adoração a Aserá era grande e ela é presente na própria Bíblia. Não é? Quando nós vemos entre os reis de Israel que havia isso. Salomão, quando começou a reinar, andava na presença de Deus, vivia dentro da presença de Deus, mas quando começou as suas alianças com aqueles povos pagãos que existiam assim na circunvizinhança de Israel, muitos reis pagãos. Então, para ter um reino pacífico, como ele queria, como ele desejava, ele precisava dessas alianças. Mas essas alianças só destruíram a vida do rei Salomão. Destruíram a sua relação com Deus. Porque cada aliança que ele fazia, ele se casava com uma filha de um rei, e trazia a filha do rei, trazia as concubinas, e elas traziam a sua idolatria, traziam os seus costumes e traziam os seus hábitos. E a principal divindade adorada por esses reis pagãos era a Será. Ela era predominante naquela época. Ela era a divindade mais adorada que existia em toda a Mesopotâmia e inclusive no meio do povo hebreu. Era uma luta entre o Deus Todo-Poderoso e Asterate. Os bosques, as árvores, foi grande a influência dela nos reis de Israel. O rei Josias teve que quando começou a reinar, teve que tirar de dentro do templo de Salomão as estátuas, as árvores que eles esculpiam, não é, com essa rainha e colocava ali dentro. O rei Salomão fez isso, envolvido com todas aquelas alianças, não é, afundado dentro da idolatria das suas mulheres. Ele começou a adorar a Será também. O Deus Todo-Poderoso passou a ser uma divindade secundária. E devido por causa de suas alianças, de suas mulheres, ele começou a adorar a Será e construiu imagens dela e colocou dentro do templo. O rei Josias, quando assumiu o seu reinado, ele destruiu todas essas estátuas e essa idolatria, embora Manassés, o seu avô, tenha trazido de volta. Então, dentro de Israel havia essa luta terrível. Na época de Gideão, está lá os bosques que eram levantados e adorados dentre as tribos de Israel. A divindade, a Será, era adorada de maneira assim preterível. Adorar a ela fez parte, infelizmente fez parte do povo hebreu em sua caminhada, não é, em sua história, em sua caminhada histórica. E a gente vai ver isso justamente quando nós lemos o livro dos grandes profetas, Isaías, Jeremias, os profetas menores, e a gente vê que essa idolatria era presente entre os reis de Israel, principalmente entre as mulheres.
elas eram defensoras assíduas de Aserá, ao ponto de que Jeremias registra isso no capítulo 44, versículo 17. As mulheres, né, quando o Deus Todo-Poderoso faz faz uma declaração a respeito do grau de idolatria que estava entre essas mulheres, ao ponto de que, registrado ali no versículo 17 do capítulo 44, elas falam que a vida delas eram felizes quando elas adoravam a Aserá, e que essa proibição só trouxe tristeza e infelicidade para elas. Olha o grau da idolatria. Não é? Já dominava a mente, corpo, alma, coração, tudo. Como essa rainha, que era representada pela árvore, dominava os povos naquele período. Por que a árvore? Porque a árvore é frutífera, não é? E a Será representava isso, fertilidade, né? Frutividade. Então, uma árvore frutífera, cheia de frutos, olha aí a referência, cheia de frutos, era a Será. Aqui tinha a idolatria, ela envolvia aquela prática que todos nós conhecemos das sacerdotisas sexuais, né? As sacerdotisas prostitutas, que para você ser um adorador de Aserá, você tinha que procurar as sacerdotisas, e você se iniciava na idolatria a Aserá com práticas sexuais, a prostituição que elas faziam. Era assim que as sacerdotisas traziam você ao encontro dos deuses pagãos, né? Através da prostituição, principalmente nela. E ela sempre foi representada pela árvore, não é? A árvore era a sua representação máxima, por causa dos seus frutos, por causa da sua representação de mulher, de mãe, de feminina, de frutificar, de multiplicar. Ela sempre foi uma referência a isto. E olha que eles adoravam ela, a Será, e adoravam a Javé. Não existe, a história nos informa que provavelmente o povo hebreu começou a adorar a Deus de maneira extremamente monoteísta, justamente no período dos Macabeus, ali naquele período entre Malaquias, não é, que o último livro da Bíblia, e até Jesus, esses 400 anos de escuridão chamado período interbíblico. Então foi nesse período que o povo hebreu começou a adorar a Deus de maneira assim exclusiva, e não dividir mais a adoração a ele com divindade nenhuma mais pagã, sem envolvimento nenhum. Diz a história que não existe uma afirmação correta e precisa que tenha sido, mas eles acreditam que provavelmente tenha sido naquele período que o povo começou a adorar a Deus exclusivamente e deixou de vez as divindades. Mas até esse período era uma mistura, e nós vemos isso quando nós estudamos a história dos reis de Israel. Nós vemos que a prática da idolatria era imensa, e a Será era a maior de todas. Era a maior de todas. E aí nós vamos para o texto que é muito utilizado por aqueles que dizem que a árvore de Natal é um símbolo pagão, demoníaco, e que você não deve de maneira nenhuma ter em sua casa. Mas é intrigante esse texto. Jeremias, capítulo 10, versículo 3 e 4, que diz assim: ó, porquanto os costumes do povo são vãos, pois um corta uma árvore da floresta, obra das mãos do trabalhador, com o machado. Eles a adornam com prata e com ouro, eles a firmam com pregos e com martelo, para que não se mova. Estão posicionados como a palmeira, porém não falam. Eles precisam ser carregados, porque não podem andar. Não ficai temerosos por causa deles, porque eles não podem fazer mal, nem também está neles o fazer o bem. Pois bem, esse texto aqui nos mostra a árvore de Natal exclusivamente. Não é? E o que é que o profeta Jeremias, inspirado por Deus, está dizendo? Que ele era usado como uma peça idolátrica, como símbolo de idolatria, como uma divindade a ser adorada. Mas o que eu acho incrível é que no versículo 5 e 6, o Senhor Deus diz a Jeremias, Jeremias inspirado, claro que Jeremias estava sendo inspirado por Deus, pelo Espírito Santo,
que aquilo ali não vai te fazer mal, muito menos bem, ou ele não vai te fazer bem, muito menos mal. Então a árvore de Natal, meu querido irmão, meu querido amigo, ela não vai te fazer mal e muito menos te fazer bem. Eu li esse texto aqui porque ele é o divisor de águas. Ah, mas é um símbolo de idolatria. O demônio está na sala de sua casa. Ué, o próprio Deus está dizendo, ele não tem, ele só tem influência na sua vida se você quiser que ele tenha essa influência. Como? Você se ajoelhando diante dela. Você está fazendo isso? Você tem uma árvore de Natal em sua casa porque é um objeto de idolatria, porque é um objeto pagão, porque representa a divindade? Hoje, claro que não. E esse texto de Jeremias aqui é o divisor. Vou ler ele novamente. Versículo 5, Jeremias capítulo 10, versículo 3, 4 e 5. Estão posicionados como a palmeira, porém não falam. Eles precisam ser carregados, porque não podem andar. Não ficai temerosos por causa deles, porque eles não podem fazer o mal, nem também está neles o fazer o bem. Vocês estão compreendendo? Transformaram este objeto num símbolo satânico e deplorável. É um demônio dentro da sua casa. Mas isso é um absurdo. Não fique preocupado com isso, meu querido. Arme sua árvorezinha de Natal, coloque os seus enfeites, que vamos chegar em um outro ponto. Agora nós vamos tratar justamente a respeito da árvore de Natal no cristianismo. Nós falamos a árvore de Natal no período do paganismo, naquele período inicial da existência humana. Não é os impactos que a idolatria causava nas pessoas, porque eles adoravam a Será, essa divindade que não se sabe muito bem a sua origem, mas se sabe com precisão que a sua influência era grande em toda a Mesopotâmia, e principalmente entre os povos cananitas ali, os semitas, ela era uma divindade adorada e representada. E a árvore tinha sim, era sim utilizada como uma representação dela. Mas o Deus Todo-Poderoso inspirou o profeta Jeremias e disse, olha, fazer essa árvore, claro que o Senhor estava falando sobre a idolatria, sobre aquelas pessoas que pegavam essa árvore, transformavam ela num ídolo e adoravam ela. O Senhor dizia, olha, isso aí não faz mal nem bem a ninguém, isso não tem influência em nada. Você pode adorar ela 10.000 vezes que ela não vai fazer nada por você, ou bem ou mal. Não é? E agora a gente chega justamente no momento em que a árvore de Natal, essa árvore que era usada como instrumento de idolatria, passou a ser utilizada como um símbolo cristão. Não é? Passou a ser usada como um símbolo de adoração ao Deus Todo-Poderoso e ao Senhor Jesus Cristo. Ela tinha nela uma representação que nos apontava para o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, e para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Né? O que acontece? O bispo São Bonifácio, no século VIII, né, depois de Cristo, que foi um dos grandes propagadores do Evangelho na Germânia. Claro que existe uma diferença muito grande de propagador do Evangelho e daquele que promoveu a cristianização dos povos germânicos. Século VIII já era o catolicismo pregava o Evangelho. Depois que o rei Constantino entrou dentro da igreja cristã, sabe a bagunça que foi. Então existe, eu gosto de dizer que o São Bonifácio estava ali pregando o Evangelho, não cristianizando, ele estava pregando o Evangelho. A história secular diz que ele estava cristianizando, impondo uma contracultura, né? Mas na verdade ele estava pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele conseguiu sim, ele cristianizou boa parte daquele povo germânico. A adoração a Odin, a Thor, passou a ser esquecida. Eles passaram a adorar a Deus e a Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé. E o que acontece? Nesse processo, São Bonifácio encontrou alguns germânicos que faziam sacrifícios, que colocavam sacrifícios em carvalhos, nas árvores. E ele, intrigado por aquilo, por aquela idolatria, que ele já sabia do que se tratava, o que ele fez? Disse a eles que não precisavam fazer aquilo, que a árvore não era um ídolo. E a prova disso foi que ele vai e derruba um carvalho
entendeu? Derruba o carvalho no chão para mostrar a eles que não era uma divindade. E para provar a eles que nenhum mal iria acontecer a ele por ele ter derrubado aquela árvore. E eles as viram e aceitaram que de fato o que eles estavam fazendo. E o que é que ele faz? São Bonifácio pega um pinheiro, pega uma árvore, não um pinheiro, mas uma árvore, corta ela direitinho na entrada da cidade, ele prega ela e pendura maçãs e velas acesas. As maçãs representando a tentação, o pecado, e as velas acesas representam Jesus, a luz do mundo. Essa é a primeira informação que nós temos a respeito da árvore sendo utilizada como um símbolo cristão, com esse propósito. Então, São Bonifácio foi o primeiro. E o mais famoso de todos é Martim Lutero. No século XVI, Lutero caminhando ali nos bosques da Alemanha, ele encontra uma árvore toda cheia de neve e, por causa da iluminação da lua, a neve brilhava. Ele achou aquilo extraordinário e bonito. E ele achou aquilo tão bonito que ele queria colocar na sala da casa dele. E ele vai, corta o pinheiro, coloca ela lá, e eles enfeitam com algodões, com um monte de coisas assim coloridas. E aquilo para ele era um símbolo da criação de Deus. Assim, um dos pontos originais da árvore de Natal foi no século VIII com São Bonifácio, mas foi confirmado, foi estabelecido como um símbolo cristão a partir de Lutero no século XVI. E daí, consecutivamente, a árvore de Natal passou a ser utilizada pelos reis, pelos povos no mundo todo. No mundo todo se utilizou século para frente como um símbolo cristão, como tinha um significado cristão, símbolo da criação do Deus Todo-Poderoso, como autor e consumador de tudo. Você deve ter uma árvore de Natal na sua casa? Olha, isso aí é algo que pertence a você. Eu te digo do fundo do coração, com todas as informações, pesquisas e conhecimento que eu tenho, que isso daí não tem influência nenhuma na sua vida espiritual. Mas o apóstolo Paulo fala a respeito do irmão mais fraco. Não é aquele irmão que vai ouvir pelas redes sociais da vida que ter uma árvore de Natal na sala de sua casa é ter um ídolo, um demônio, não é? Que a árvore de Natal representa esse demônio que você está colocando na sala de sua casa. Meus queridos, a árvore de Natal, ela pode ser utilizada como um símbolo cristão sem problema nenhum. Ela é um instrumento, pode ser um instrumento de bênção na vida das pessoas? Claro que pode. Olha o que o São Bonifácio fez, o que Lutero fez, o que a igreja tem feito há muito tempo. Você pegar uma tradição dessa e jogar fora e não se aproveitar deste momento. Nós recebemos muita visita de pessoas que não são cristãos. Então, quando eles veem a árvore de Natal, eles têm uma empatia com relação à árvore de Natal, porque é um sentimento bom. O Natal é sempre bom, é presente, é aquele momento festivo. Papai Noel, que depois a gente vai falar sobre isso. Sem falar que, poxa, São Nicolau, que era bispo da Igreja Católica, muito conhecido, muito antes de Lutero, naquele período de São Bonifácio, existe uma pintura antiga dele que mostra ele arrastando uma árvore, né? Aí que associaram ele ao Papai Noel e tal. Mas a gente vai abordar um outro assunto. Então, a árvore de Natal é um instrumento que pode ser utilizado para a evangelização e para o bem da tua família. Porque hoje a árvore de Natal representa a criação do Deus Todo-Poderoso. Isso aqui não é uma divindade, isso não vai te fazer mal, não vai te fazer bem. Olha, você pode transformar esse mal em bem. Se você acha que ele é um objeto idolátrico e que representa essa idolatria e que você está convencido disso, então eu não quero te convencer que seja diferente. Então, se você não quer tê-la dentro de sua casa, meu irmão, é um direito que lhe assiste. E eu concordo em que você diz, não, irmão, para mim ela me causa uma certa repulsa, isso me dá um sentimento não bom. E eu não estou aqui para te convencer que isso é bom ou ruim, porque a própria palavra do Senhor diz que ela nem faz bem nem faz mal. Mas se você acha que não deve usar, não tem. Então não tenha dentro de sua casa, tire. Mas se para você isso daí não tem impacto espiritual nenhum, é apenas um instrumento que você vai se utilizar para evangelizar, para falar a respeito de Deus e de Jesus, um símbolo que pode ser utilizado
para algo bom para a nossa espiritualidade, então tem sua casa. Eu tenho ela na minha casa, isso não tem influência nenhuma. A minha família, quando vem, a gente se reúne, todo mundo acha bonito, acha maravilhoso. Nós falamos de Jesus, falamos sobre a criação, sobre a árvore. Então é algo que nos traz assim um benefício espiritual muito grande. Mas se você não quer ter, meu irmão, Deus te abençoe, né? Deus te ajude e que a sua vida espiritual não seja afetada por isso, tá certo? Porque ela não vai fazer mal, mas também não vai fazer bem nenhum, tá certo? O importante é você estar na presença de Deus, andando na presença do Senhor, mas saiba que o irmão que tem ela na casa dele, que tem ele na casa dele, ele não utiliza ela como uma divindade, como símbolo de uma divindade que ele está adorando. Não, senhor. Essas pessoas que falam a respeito disso precisam ler Jeremias capítulo 10, 3, 4, 5 e 6, 3, 4 e 5 para entenderem a respeito disso, tá certo? Esse foi o vídeo, rapidinho, coisa rápida, só para não ficar, o canal não ficar sem vídeo, beleza? Depois eu vou fazer um falando sobre o São Nicolau, sobre o Papai Noel. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço para a igreja, para a congregação, não é? Ajuda a tua igreja, ajuda a tua congregação. Essa é a única maneira que nós temos de sair dessa crise que nós estamos enfrentando entre a igreja brasileira. Nós temos consciência dessa crise e dentro das nossas congregações estamos alertando a igreja para esses problemas. E se identificarmos esses problemas, conversamos com o pastor, mostramos através da Bíblia Sagrada, né, que a igreja precisa tomar cuidado com certas coisas que estão sendo praticadas dentro dela. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Igreja, escola dominical, ciclo de oração. Vamos estar dentro da igreja, orando, trabalhando, ensinando e pregando a palavra do Senhor de maneira responsável e correta, e a gente tira a igreja dessa crise. Um grande abraço a todos.